coisas, eu pintei várias cenas de Veneza, então eu tinha muita coisa da arquitetura ligada no meu trabalho. Com o desenvolvimento desse tempo, que foi de 1992 a 2002, eu fiz muitas exposições em São Paulo, fora do país. Então, até o Gabriel brinca falando, nossa, quando eu vi teu currículo, você tinha exposição em Nova York, de exposição, eu tenho quadros em Portugal, em museus, fiz exposições em Miami, em vários lugares. E aí, eu falei, meu Deus, eu não dava para ir, como eu contei lá no vídeo, não dava para ir em todas as exposições, as crianças eram pequenas, e a gente não tinha essa coisa essa assessoria toda que hoje em dia muita gente tem, né? Vou deixar e vou embora. Não tinha essa coisa. Então eu falei, não, então os meus quadros estão indo, mas eu vou ficar. E eu tinha, mesmo assim, foi tudo muito bom. Em 2003, infelizmente, o pai dos meninos faleceu com 44 anos, de aneurisma cerebral. E aí eu olhei para os moleques e falei, meu Deus, eu tenho que olhar para eles e tomar conta deles, porque se eu caio, todo mundo cai. E aí foi quando eu falei, não, vou parar e vou cuidar dos meus filhos. E a minha casa sempre foi cheia de gente, cheia de amigos, sempre teve a porta aberta, casa cheia. E tudo que foi muito bom também. E os meninos começaram a desenvolver algumas coisas, principalmente o Gabriel. Então o Gabriel começou a escrever poesias. Aí a gente bolou, eu falei, já sei, vamos fazer um livro de poesias. Aí lançamos no mercado, Gabriel e Pedro foram falar em todos os colégios de São Paulo, colégios do Rio de Janeiro. Então eu fazia as coisas acontecer, assim, meio que... Aí ele falou, não, vou sair da música, lançamos o primeiro livro dele e vou ser músico. Aí quando eu comecei a ver a gravação, aquilo tudo, eu falei, nossa, vamos lançar um CD? Aí fomos, lançamos o CD. Aí vamos fazer show, fizemos show, nossa, ele abriu o Circo Voador com a banda dele, o Canecão, aqui também, um monte de shows. Então foi tudo muito, muito bom. E eu comecei a falar, não, agora... E sempre pensando, no fundo, eu sempre pensei nesse... Poxa vida, o que eu vou continuar fazendo, né? O que eu queria muito, a minha vontade era muito de voltar, mas eu não tinha tempo. Porque eu comecei a cuidar, eu tenho 6 netas. Então, falei, não, eu tenho que dar uma força para a turma e poder... vou pensar numa hora que desse certo. E o meu filho, o Pedro, que foi morar em Portugal, levou as criancinhas todas. Eu falei, aí cheguei pro Gabriel, como nós contamos ontem também. Falei, Gabriel, eu acho que eu tô querendo voltar a pintar. Aí ele falou, vambora, você quer mesmo? Mesmo? Quer? Falei, quero voltar a pintar. Aí eu falei, tem mais, eu quero participar da SPA. Eu ia chegar e ia sentar nas janelinhas. Eu falei, aí ele riu muito, como nós estamos rindo agora. E falou assim, bom, vamos tentar, né? Aí ele falou assim, calma, vamos pensar primeiro como é que vai ser, o que nós vamos... Aí ele conta agora um pouco do que... É engraçado, né, que o fruto não cai longe do pé, né, essa frase, ela orna muito com a ideia dessa exposição. Primeiro, queria agradecer a presença de todos aqui, é uma alegria poder sentar em roda, né, eu acho que a gente compartilha muito mais quando a gente está todo mundo como iguais aqui, né, dividindo ideias, pensamentos, e o projeto dessa exposição, ele nasce de um lugar muito genuíno dela, assim, né, tipo de uma vontade, um sonho, e um sonho que estava num lugar de silêncio que nem a gente, filho, notou, sabe? E existiu um processo, assim, do porquê que houve essa pausa, né? Ela passou por além dessa perda do meu pai, ela passou por um golpe, que foi um golpe de um marchand, que contratou ela para produzir 230 obras... 360 obras... 360 obras para um hotel no Chile. E esse fato foi um fato pontual muito importante nessa pausa dela. Porque
assim, você imagina uma artista com uma encomenda de 360 obras fechadas para um hotel. E eu lembro que ela produziu de uma forma incessante esses trabalhos. E ela pintou, e ela ia tocando 360 obras, né, para uma venda para um artista. Meu, você vender para um hotel é maravilhoso, você entregou. Isso é tudo para um artista, né? Tipo, vendi um bloco para um projeto arquitetônico no Chile, não sei o quê. E ela passou um período longo produzindo essas obras, assim, exaustivamente, e foi um golpe de um cara que aplicou esse golpe em alguns outros artistas também. E eu acho que esse momento teve um impacto importante, assim, nessa pausa dela. Porque ela ficou amontoada com esse trabalho, tipo, ela não teve vazão, ela não conseguiu dar vazão. E ao mesmo tempo, quando você toma um golpe, você fica balançado, você perde a graça. Você fala, puta, eu esvaziei aqui 360 obras. E foi muito engraçado, porque esse trabalho realmente, eu senti que ela deu tudo dela. Imagina como se ela tivesse feito 360 maiores, era o tamanho desse quadrado, 360 obras desse tamanho. Então foi uma coisa muito exaustiva ali naquele processo. E eu acho que ela teve esse break muito forte ali naquele momento. E aí, depois disso, houve essa migração dessa atenção, né, para ajudar a minha carreira, que era uma carreira mais arriscada na música. Esse espaço que a gente está aqui hoje era um estúdio de gravação no começo. Essa casa foi comprada para ser esse lugar, tanto o ateliê dela como o meu estúdio. E ela vendo o meu trabalho aqui, ela começou cada vez mais a se aproximar, me ajudar, aquele olhar de mãe, de atenção, de pô, o que precisa para dar certo? Ah, vamos falar com um empresário, vamos falar com uma gravadora. A gente tentou bater na porta de várias gravadoras na época da música. Ninguém abraçou a causa, ninguém falou, vem aqui que eu vou cuidar. E ela falou, então vamos abrir uma gravadora. Vamos abrir uma produtora e vamos abrir uma editora. Vamos trabalhar. Não, verticalizou. Então, esse modus operandi é o mesmo que eu tenho hoje aqui. Eu sou uma galeria, eu produzo minhas obras, eu imprimo o meu trabalho, eu verticalizei a cadeia produtiva do meu trabalho para me sustentar com a arte. Então, de novo, tá ali nela, sabe? Todas essas referências do porquê que eu acabei me construindo dessa forma, né? O mercado da arte, ele teve muita relutância com esse começo da minha galeria 10 anos atrás, porque não parecia uma coisa muito natural, não é muito óbvio você se autorrepresentar, você se comercializar, você ser o artista que também vai fazer parte da SP Art, né? E tá lá no front, né? Não, o artista tem que ter uma blindagem, o artista não pode, você precisa ter alguém te dando essa validação. E eu construí a minha validação, tijolo a tijolo. Eu construí a minha história na minha resiliência, na minha forma de apresentar meu trabalho, no meu profissionalismo, na minha forma de entrega. Então, além de não depender de ninguém, eu construí todo esse ecossistema em torno do meu trabalho. E vem sendo uma questão que é muito complexa, né? Como que você projeta isso internacionalmente? Como que você ganha outras feiras, outros mercados? Então eu acabei, com o tempo, com essa experiência, entendendo muito mais como trazer para o público uma imersão completa dentro de uma narrativa, de uma exposição. Então, quando ela apareceu com essa vontade, ela veio, eu quero muito fazer uma exposição. Eu falei, legal. Jogar tinta numa tela é muito legal, é uma delícia, é gostoso, né? É expressivo. Só que eu olho muitas outras camadas, né? O meu racional, meu lado que interpreta o trabalho, ele olha para muitas outras camadas. E eu gosto muito de trazer isso para artistas jovens, pessoas que gostam de entender o mercado, porque são muitas camadas de trabalho para você poder trazer o público inteiro. Então, a gente aqui desenvolveu essa narrativa que era muito nossa, muito verdadeira, muito da nossa essência, muito do que a gente viveu, e traduziu isso através de um trabalho. O artista, quando ele olha para fora, realmente você vê que tudo já foi feito. E por isso que eu defendo muito essa ideia de que o autoconhecimento e a arte estão muito conectados. Porque quanto mais você se conhece, mais você entende quem é você naquele processo de se revelar, né? De se colocar nu na parede. Então eu trouxe essa forma de enxergar para ela e fui cavando, né, dentro das linguagens do trabalho dela, da estética que ela construiu, e fui me debruçando sobre o processo físico de botar a mão junto com ela. Então, momentos decisivos de
para aqui, soma aqui, coloca aqui, volta, vamos ter as regras, o Sombrite então vai ser o nosso carro-chefe, que a gente vai carregar ele em todas as obras, a gente vai ter esse elemento como uma chave principal da narrativa. E ela foi entendendo, foi amadurecendo, foi sentindo no processo essa questão, porque é isso, um dia você quer pintar uma paisagem, outro dia você quer uma flor. Totalmente diferente. Ele falou, não. Vamos seguir, isso aqui tem uma história, tem um contexto, nós vamos ter que seguir esse contexto. E eu comecei a olhar e falar, ai meu Deus. E ao mesmo tempo que eu sou mais assim, pra coisinha da arquitetura, ele é criativo, ele é explosivo. Então eu falei, meu Deus, vamos começar. Primeiro nós começamos com os tracinhos, né? Eu acho que os tracinhos, eles têm uma diferença do resto da exposição mesmo, como você notou até, porque ali foi como se fosse uma sessão em terapia, né? Nós dois ali, a gente estava em terapia. Vocês veem a gente pintando e conversando, uma obra que não tá na exposição, ela não tá aqui. Então ali a gente conseguiu mergulhar, né, de uma certa forma e aí, né, o primeiro passo, que ele é o mais difícil, né, porque quando você se propõe para um trabalho artístico, você tem que errar, arriscar, e esse lugar é um lugar de um diálogo muito profundo com a nossa mente, né, com o nosso vetor, né, com aquela voz do veto da nossa cabeça que fala, não, você não vai conseguir, não vai ser bom, putz, não faz isso que vai dar errado, não, você vai estragar. Você vai estragar. Então, esse medo do você vai estragar é um processo que é muito, ele trava a linguagem. Então a gente foi pelo traço encontrando o exercício, né, o exercício do fazer. E nesse mundo, né, totalmente a gente acorda com a mão no celular, a gente já meio mensagem, escreve as coisas no chat, o chat dá resposta, a gente mais perguntas, a gente acaba que a gente sai dessa materialidade, né, e esse exercício é um exercício da mão do artista, né? Eu sempre defendi muito esse lugar da mão do artista, porque é nesse traço que você erra, que você acerta, que você toca, que você aperta, que você toca com a sua mão, né? E ali você bota você, né, de uma coisa de dentro para fora. Então, no exercício da construção da série, a gente repensou ela algumas vezes. Tem uma obra a obra que tá verde no vídeo é essa obra aqui. Porque ela se transformou no processo. Quando a gente olhou para ela daquele tamanho, a gente falou, putz, eu acho que ela ainda não é isso. E aí a gente abriu ela e refez ela nessa linguagem que encaixou muito mais e virou realmente o nome dela, Metamorfose Expandida, porque ela é o nosso encontro junto ali nessa transformação, onde a gente realmente chegou na nossa linguagem. E né? Quase no final, né, Gabriel? Foi a última obra que a gente fez. Foi uma obra que a gente fez. E quando estava pronto, a gente olhava e achava bonito. A gente falava, nossa, está bonito, tem impacto, tem força. Mas será que é isso mesmo? Ele fala, não sei ainda, vamos pensar. Então, sabe essa coisa maturando? Parece que você está maturando. E muito rápido, né? E foi muito intenso também, porque eu acho que a gente ficou 4 semanas, todos os dias, pintando das 9 da manhã às 6 da tarde, fazendo. Então, não foi um processo de vamos demorar para amadurecer o projeto. Não, foi um hands-on de vamos amadurecer enquanto a gente está criando o discurso, vamos fazer os vídeos e vamos fazer o catálogo. E de novo, a gente ontem aqui foi um dia de pré-burnout, assim, né? Porque depois que você sobe essa grande ladeira, assim, né, tipo de passo a passo, eu tenho uma questão que realmente eu tenho um lapso de criatividade às 4:30 da manhã. Né? Então, e ele é sofrido mesmo, porque é uma hora do sono REM ali, que as pessoas falam que você tem um contato com o mundo espiritual ou com outras questões, e eu recebo muitas mensagens essa hora. Então cai uma ficha assim, tipo, você precisa falar com tal pessoa. Não, vamos fazer o show do Zé Cabeloso. Não, vamos fazer um piso vermelho. Não, agora é uma coisa de acrílico, agora não sei o quê. Então as camadas vão caindo, e eu passo durante esse período, um período muito exaustivo. Porque realmente eu tenho dificuldade de descansar. Eu consigo dormir à noite, mas essa hora da manhã eu já acordo e não durmo mais. Então,
eu fui entendendo que o trabalho tinha potência, eu fui enxergando que ele era relevante, que a mensagem era forte e que a gente estava construindo uma coisa que ficou séria, né? A gente começou documentando uma experiência mãe e filho e ela foi ficando mais séria. Ela foi se desdobrando para uma intensidade de eu falar, você está até além da SP Art agora, você vai virar uma jornada uma jornada de um grande tijolo importante na construção dessa história da minha carreira e da sua carreira. Porque quando eu digo que eu fico 2 anos e meio, mais ou menos, maturando cada uma dessas séries que vocês tiveram a oportunidade de ver ali, desses 20 anos de trabalho. Conforme eu fui amadurecendo os processos, eu fui pensando muito mais e executando muito mais rápido, né? E eu fui deixando ser acometido pelo trabalho, né? O tempo passa, eu vou sentindo, eu vou absorvendo coisas sobre o que eu quero falar, e na hora que eu falo, é isso, o tema é esse, eu vou pra cima dele com toda a minha força. E executo mais rápido, né? Eu não executo durante os 2 anos, eu passo os 2 anos sentindo e executo em 2 meses, assim. Então, esse processo, ele é desgastante porque é uma curva, né? Uma parábola, e você bate no fundo, e é um fundo que envolve muitas questões. Ele envolve a sensação será que eu vou conseguir emergir bom o suficiente novamente? Será que eu vou conseguir me colocar inteiro nesse trabalho de uma forma verdadeira? Será que eu não vou deixar as questões externas me ludibriarem para tirarem essa minha antena, essa potência da minha antena? Porque no caminho do trabalho, quando você executa uma exposição, as pessoas se emocionam, sentem, e aí uma vira e fala, não, putz, mas brasileiros mexe muito comigo. Ali teve uma força no seu trabalho que eu não consigo, é muito forte. Aí outra pessoa fala, não, Sexual Colors é incrível, a textura, eu amo as cores, a forma como que é. Aí outra pessoa fala, não, Maze, você chegou num lugar diferente. Ali, a família, a história, os antepassados. Então todo mundo tá te dando input o tempo todo sobre o seu melhor momento, né? E você tá ali tipo assim, caramba, não, foram momentos, né? E as pessoas me perguntam qual é o seu trabalho mais importante. Sem soma de dúvidas é esse. É o agora. É o que eu estou fazendo neste momento. Porque eu estou inteiro na parede, eu estou inteiro na mensagem. E quando eu trago ela para dentro desse formato de pensamento, tempo, narrativa, quando a exposição está pronta, a gente agora vira um defensor dessa bandeira e dessa mensagem. Então não é simplesmente colocar uma exposição na parede, é entrar num ciclo de palestras, num ciclo de conversas, num ciclo de debates, de defender um tema, de defender uma mensagem muito potente, e isso realmente leva tempo para ser escolhido. Eu não posso ir com qual que é o trend do momento, o tempo da internet, o tempo do TikTok, o tempo da comunicação online, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um momento da vida, uma mensagem importante, uma mensagem que é verdadeira e ela está muito mais perto do que como artistas a gente imagina. Porque a gente começa, então, beleza, vou começar a pesquisar o meu novo trabalho. Referências, vou fazer mood boards. Gosto disso, gosto daquilo, vou numa exposição, nossa, que lindo. Leio um texto super incrível, uma poesia, vou escrever outra poesia, faço uma música, nossa, escrevo mais um pouco. Putz, quantas coisas o mundo externo me dá, né? Infinitas possibilidades, infinitas técnicas, infinitos materiais, tecnologias das mais diversas. E nesse lugar o artista se sufoca, se abafa. Se sufoca e não é fácil, porque tem tantas opções. Eu queria perguntar para vocês justamente sobre isso, porque ontem, quando a gente vê aquela coisa resolvida, você vê que tudo foi pensado. Da intervenção, da música, que eu já gostava no Spotify, depois de ter visto o documentário, ver a conversa de vocês, ver o Zeca Veloso cantando Mãe, foi perfeito. Do material impresso, então eu acho que tem uma coisa que a gente falou com muito artista novo, que fica fechado no ateliê, e para eles, assim, tem uma dificuldade até da tela. Eu acho que você tem uma questão da normalização, até falei pra você isso antes, que é meio que da normalização do que não é normal.
que acontece, que é a coisa mais comum do mundo. A primeira vez que eu ando de avião, sei lá, eu sou criança, tô nervoso, depois eu esqueci, mas eu tô no ar, né? Aquilo é uma coisa um pouco absurda. E você, como um artista aqui, muito bem sucedido, também você normalizou algumas coisas que quando eu vi o vídeo, eu vi a reação da sua mãe, seria a mesma reação que eu teria. Quando eu tivesse visto tudo concretizado. Eu vi tudo na parede, porque eu não tinha visto, eu fui até em casa, daqui a pouco ele falou, passa aqui, eu falei, tá bom. Nossa, eu olhei, meu Deus, ficou lindo, tá lindo. E tá lindo, sabe assim? Então, é uma satisfação tão grande de ver o trabalho realizado, de ver que deu certo, que ver que, sabe, que tá bonito, que tá expressivo, que tá contando uma história forte, uma história de vida, que cada um de vocês com certeza tem e carrega das felicidades do tempo que vocês viveram e dos perrengues que vocês passaram e das perdas que vocês tiveram ou vão ter e vão ter que superar. Então, são coisas reais, sabe? Então, quando eu olhei, eu falei, nossa... Eu sempre busco muito esse lugar do tema global, né? Eu falar dessa questão humana da existência, né? Tipo, porque... chegava no Oriente Médio para fazer uma exposição e a mulher de burca olhava para o quadro de I Am Online e pela burca ela falava, eu me relaciono extremamente com esse trabalho, eu me sinto assim e que engraçado que você conseguiu colocar essa obra desse jeito. E eu falando da burca? Não, da internet mesmo. Então você fala um tema que se comunica com as pessoas como um todo. E o tema mãe é o mais global de todos, né? Todo mundo nasceu de um ventre de uma mulher, né? Então, esse lugar, ele toca a minha forma de enxergar como tornar um trabalho potente e global, que pode falar com todo mundo. Mas veja, Gabriel, até que eu queria perguntar pra você, quando eu me colocando aqui na figura de um artista, que eu tô vendo isso, eu tô inspirado. É como se fizesse aquele exercício da moodboard. Eu vi alguma coisa que me impressionou, mas de certa maneira também intimida. Por quê? Talvez no dia 1, no D0, quando eu tô começando a tentar pegar pra fazer alguma coisa, eu vejo tudo aquilo incrível que foi construído e eu falo, poxa, eu tô ainda com dificuldade de botar o primeiro traço no quadro. Então, isso é normal. Eu queria entender com você o que havia no começo, definido no começo, e o que foi é um processo de descoberta. O que foi descoberto? 4h30 da manhã, teve a ideia nova. Eu queria saber isso. O que já estava no começo e o que veio depois? Do D0, a ideia foi, nós vamos passar o maior tempo possível fazendo traços numa tela. A regra 0 foi essa. A gente vai fazer traço a traço. Daqueles tracinhos que vocês viram. Como se fosse um dia por vez. Um dia por vez, um dia por vez, um dia por vez. E aí a gente começou a fazer os traços. Ele aumentava os traços, eu olhava pra ele e falava, Gabriel... Tá aumentando o traço. Tá aumentando os traços. É muito engraçado esse diálogo mesmo. Não vamos não. Isso aqui, você tem que se libertar um pouco. Tenta também sair do seu contexto. Mas aí não vai ficar igual o seu. Mas não é pra ficar igual o seu. Será que as pessoas vão olhar e vão ver essa parte do Gabriel, essa parte da Jane? Foi bem isso mesmo. Isso a gente ia discutindo no meio, sabe? Até que chegou, a gente olha assim e fala, não, é assim. Eu acho que você tem essa razão de dizer como eu começo, né? Porque eu acho que é uma questão de visão mesmo, né? Assim, existe uma visão do todo, né? Eu acho que com a experiência, com os processos de fazer, enxergar o exercício físico, né? Qual é a tinta, como ela brilha, como funciona. E desse exercício físico, desdobrar isso para uma narrativa, entender quem é o meu título, né? Porque o título para mim sempre foi uma coisa muito importante, e como desse título eu desdobro em todos os elementos que vão fortalecer esse título, né? O título da série, o título da exposição. E realmente eu sou um virginiano muito perfeccionista e metódico na hora em que eu estou executando, né? O processo final. Mas eu sou extremamente caótico, como um bom ascendente sagitário, e extremamente gosto de trabalhar na loucura do caos e na velocidade extrema, assim, tipo, tudo é para ontem, tudo não existe, e a fórmula vem junto gritando. Então é uma mistura entre a fórmula das regras e o tudo é para ontem, e nesse lugar eu crio um caos que é um exercício caótico mesmo de produção, que ele vai se lapidando no formato, assim, né? Eu tive uma conversa muito interessante com
com um compositor uma vez, que é o Paul Bear, um americano que fez todos os number one hits do Justin Bieber, assim, um super produtor musical em Miami, e eu escrevi essa passagem até no livro porque eu acho muito interessante. E eu falava assim, Paul, como é que você chega na casa dele, juro, ele é colecionador do meu trabalho, ele tem 2 paredes dessa aqui só de disco de platina duplo. Então todas as músicas dele são triple singles, assim, estouradíssimos, assim, no mundo todo. E o cara vai lá e novamente ele vai lá e boom, number one hit. Boom, number one hit. Você fala assim, não, como é que o cara pode ter a capacidade de fazer tantos number one hits? Porque não existe uma fórmula de sucesso. Não é que o cara vai chegar lá e não, agora a fórmula de sucesso, ele fez a Yummy do Justin Bieber, ele fez a, sei lá, outra, que todo mundo cantou a vida inteira, são músicas hits. E aí ele fala assim, pô, como é que você faz o hit? Ele fala assim, cara, na hora que eu tô compondo uma música, eu tento ter uma ideia muito simples. Como é que é aquela... Tem uma do Justin Bieber que é What do you mean? You always say no and you want to say yes. What do you mean? Uma ideia ridícula, simples, né? Tipo assim, o que você quer dizer, você sempre fala não, mas na verdade você está dizendo sim. Todas as palavras que vão compor aquela canção têm que apontar de forma direta e objetiva para esse tema. A pessoa vai cantar do começo ao fim essa canção e tudo vai apontar para a ideia central da música. Este é o meu exercício de foco na mensagem. Ela tem uma mensagem objetiva e eu vou fazer todas as setas apontarem para essa mesma história. E eu ouvi aquilo como uma grande lição num cara mestre numa área que é paralela à minha. Todas as setas apontam para a mesma mensagem daquela série. O trabalho vai falar do código-mãe, então a gente entende quais são os desdobramentos. Caramba, ela fez uma obra dessa aqui, eu falei, parece uma letra. As letras compõem um código de comunicação dos seres humanos, né? A gente usa elas como um código para transferir palavras para o papel. Então a gente vai usar o alfabeto como um código, mais um código. Então vamos fazer um alfabeto, pode fazer mais 30 dessas. Então vamos produzindo as 30 dessas. Então todos os elementos estão apontando para esse tema central dessa série, né? E ele foca nessa, né, nessa regra, tipo, beleza, mas por quê? Mas pra quê? Ontem o Zeca estava cantando dentro de um quadrado de acrílico, que é uma outra obra que estava, na verdade, separada, que são todos os dias da vida da minha mãe, traço a traço. Se eu pudesse contabilizar quantos dias ela viveu, aquela obra, aquele pedaço de acrílico contabiliza todos os dias da vida dela. E quando ele está fechado, nós estamos presos dentro dessa cena, dessa fotografia desses dias, né? O que a gente enxerga como esses dias que a gente viveu? E essa obra representa a gente, porque no final nós somos a soma de todos esses dias. Porém, quando ela riscava os 4 tali, aquilo me aparecia como um código mais uma vez. Um código do lado do outro, quase uma letra japonesa, né? Então parece uma letrinha japonesa de Tally Marks. E de novo, eu peguei um outro pedaço de acrílico, cortei em 4 e fiz 4 caixinhas pequenas. E quando eu olhei o quantos de talhes tinham dentro daquele quadrado e comecei a pesquisar sobre quanto tempo você passa com seus filhos, né, durante a vida, são os primeiros 10 anos de vida que você tem mais ou menos de muito contato com seus filhos. Depois eles começam a ter a vida deles, mudam para casa dele. 15 anos eles já não passam os dias com você. Quando eles têm 20 anos eles passam o Natal, o Réveillon. Quando tem 30 anos eles vêm uma vez por ano e acabou-se a vida. Se descompactou esse tempo que você tem de convivência com seu filho. E a caixinha virou as pequenas partes que eu tenho para viver com a minha mãe. Quanto tempo eu tive com ela realmente? A caixinha é aquilo. E a caixona é a vida dela. E aí quando eu coloco os dois em perspectiva, o talhezinho parece um códigozinho também, parece uma caixinha de um anúncio japonês. Pode melhorar. Pode aumentar, pode fazer algumas caixinhas, outras. Que é essa oportunidade do que a gente se propõe com isso aqui, com esse encontro, né? Da gente estar junto, com um tempo de qualidade, tirando e trazendo ela para um lugar de protagonismo, né, de poder alternar e dar a vez para alguém que me deu tantas as vezes e me empurrou tantas as vezes para frente, se não por ela, por quem, né? Eu acho que isso é o mais lindo
mensagem de todo esse trabalho, né? Se não por você, por quem, né, mãe? Então, tipo, a gente vai desdobrando essas camadas e o público vem também entendendo e olhando e participando, né? O público quer participar. E ele olha as ataduras e fala, é um processo de cura, né, dessas ataduras, E ela teve as questões delas físicas com o joelho e com a dificuldade que ela tem uma doença autoimune, que é a artrite reumatoide juvenil, que ela tem desde os 14 anos de idade, e que foi uma doença que realmente causa dor, e você sente dor todos os dias, e ela não se deixou referenciar pela dor, né? Ela sempre expôs um sorriso no rosto, e quando ela falava, hoje tá foda, hoje eu tô com muita dor. Com muita dor, mas... E aí ela falava isso e seguia, né? Bora, mas vambora. Pra onde tem que ir? Vambora. E isso foi um motor, né, de resiliência ali. Você vendo o exemplo da pessoa que você não... Eu sou um cara que também, eu lido com a minha dor de jeitos diferentes. Eu sempre, quando eu vou no médico, eu falo, não vou. Tem que ir no médico, não vou. Aí chego no médico e fala, você quebrou 5 costelas, você não vai poder sair daqui. Então, tipo, eu vou segurando minha dor de um jeito, tipo, que os caras falam, não, velho, você não vai poder sair, você tá com isso quebrado em 3 passos. Você fala, putz, eu achei que não tava. Então, eu também criei uma certa resistência à minha dor por ver ela com a dor dela também. Então, além disso tudo, a gente entende que educação se dá através do exemplo, né? Se dá através de como a gente se mostra para os nossos filhos todos os dias, né? Como que a gente se mostra disponível para incentivar, para apoiar, e que a educação, como a gente tem hoje em dia, né, o universo escolar, o universo da nota, o universo do saber dizer não, ele é um rebelde ou não é um rebelde, ele gosta de quebrar as regras ou não, ele é todo certinho, ele vai pelas regras, né? A gente impõe que esses padrões corretos de educar alguém sejam os certos e que, na verdade, a gente simplesmente tem que olhar o nosso filho, entender o que ele gosta e ser o suporte, né? Esse lugar é o principal. A tela lá de cima ela é chamada de suporte, não é à toa, porque os pais têm que ser suporte, né? Se a gente quer educar de uma forma correta, não é falar assim, solta o videogame e vai fazer tal coisa. Não, você gosta muito disso, então vamos ver o campeonato mundial de videogames dos caras lá, vamos entender como é que faz videogame, vamos entender, não sei, o cara gosta daquela porra daquele videogame, né? Então eu vou tirar ele do videogame. Não, você tem que tocar piano. Não, o cara gosta de tocar guitarra. Aí esse cara, não, mas piano, o pai quer que ele toque, porque o piano é por motivos XYZ. Então esse lugar de entender essa narrativa foi exatamente o que ela fez. Tipo, ela foi o meu suporte. Em todos os momentos ela falou, você gostou de escrever essas poesias? Né? Que legal, vou fazer um livro. Né? E me colocou nas roubadas, assim, né? Então, tipo, agora você vai sentar numa escola no Rio de Janeiro, não, assim, lotado de crianças de 12 anos de idade, que é a idade principal do bullying. O bullying principal, as crianças sangrando bullying aqui. Eu e meu irmão de 12 anos, olá, a gente escreve poesia. Pô, assim, ou você cria resiliência num momento como esse, nunca mais você vai criar. É tipo assim, Menino, levanta a mão, precisa pra escrever poesia. Aí o meu mais novo, amor. Aí tu uma história, pá, e a mãe, Não, e você fala, né, realmente é um processo, tipo assim, vai lá, né, vai pra essa fogueira, né. Mas ainda falando sobre essa relação, acho que uma coisa interessante do trabalho, especialmente dessa série, é a materialidade. Você falou sobre o uso da gaze na cura, é interessante, né, porque realmente a gaze tá ali para curar, né, para ajudar a curar, mas ao mesmo tempo também tem a contraposição com, sei lá, você coloca no gesso e isso é uma coisa estável, né, que fica. Você usa também a tela de sombreamento, né, da jardinagem para mostrar o que está colocado e o que não está colocado, o que você consegue ver, né, e o que está na sombra. E eu sou desses também. Tudo que vocês colocaram, eu já inventei na minha cabeça uma razão de porque vocês colocaram. Que interessante. Eu queria saber. E o trabalho foi feito a 4 mãos. Então, nessa relação de vocês, o que vocês descobriram um do outro? O que estava na sombra e que é uma relação muito próxima, né? E também a sua volta ali depois de 10 anos. Acho que talvez isso bate no porquê dos materiais também, né? Por que o sombrete, como isso se manifesta? O sombrete veio de uma pesquisa das telas. Eu comecei a entender que o trabalho dela sempre teve muito desses elementos.
gaze, tecido, a lycra, os elementos, assim. E eu comecei a pesquisar sobre telas no geral e eu encontrei esse material. E eu vi que o material tinha ele era interessante, né? Ele tinha um formato que é praticamente um código 1 e 0, né? Essa coisa parece um númerozinho. Se você olha ele de perto, ele parece um 1, ele parece um 0. E ao mesmo tempo, quando ele posicionou sobre o branco, ele deu essa textura que parecia que tinha um fundo na obra, né? Ela foi feita com fundo. E aí a narrativa, na verdade, se encaixou de uma forma que nem eu falo no vídeo, né? Perfeita. A mãe saiu do lugar de protagonismo para entrar no lugar de sombra, para deixar o filho brilhar e ao mesmo tempo deixar ele florescer, como da mesma forma no jardim. Esse lugar é um lugar de... o sol não pode queimar aquela preciosidade. Plantas mais sensíveis. E a mãe, na verdade, protege o filho desde o momento 1, né? Ela vê a criança nos primeiros passos e a quina da mesa e o chão e o mundo. E a partir do momento também que o filho não é mais dela, né? A desconexão de você saber criar uma pessoa para o mundo é muito diferente de você criar uma pessoa para que ela esteja sempre protegida, né? Essa construção desse ninho, ele é um diálogo complexo entre o deixar ir e o proteger sobre o que você acha certo e o que você acha errado. E eu também vivo um momento muito parecido. Eu tenho uma filha de 17 anos que olha muito das coisas e contesta muito e briga muito e tem o jeito dela também muito forte de falar e de ser e personalidade. Eu fico olhando e falando, Glória, para convencer você é complicado, viu? Você tá sendo a minha voz julgadora inversa, né? Porque a gente muitas vezes acha que tem vozes julgadoras que são de pais para filhos e existem vozes julgadoras que são de filhos para pais. Né? Que é você falar, não, pai, para com isso. Não, mãe, solta esse negócio. Não, mãe, não se veste assim. Não, mãe, você não vai fazer isso. Não, mãe, para com isso. E existe essa mesma voz dentro dela. E eu tava criando essa percepção sobre quantas das minhas vozes eu também não julguei, quantos dos meus jeitos de tratar o trabalho dela eu também não atrapalhei, talvez, né? E existe esse lugar de reconhecimento dessa assertividade, porque, de novo, tá todo mundo em um processo de aprendizagem na vida, né? A gente está aprendendo com todos esses erros que a gente está fazendo. Então, eu fui olhar o trabalho dela com mais carinho, mais percepção, mais assertividade, mais ingenuidade, mais frescor. E acabei também com todos esses processos entendendo que o trabalho dela poderia ter acontecido de uma forma muito diferente se eu tivesse, com os olhos de hoje e a maturidade de hoje, assessorado ela há 20 anos atrás. Então olha que loucura você buscar esse resgate de falar, se eu pudesse ter trabalhado com você há 20 anos, talvez o seu lugar como artista não fosse o mesmo, né? E entender também como foi para ela na autoestima, né? Se você falar dessa coisa do artista que está começando, quando ela começou a arriscar e ela estava, será? O que você acha? Gosta? Não? E do último dia que ela já estava arriscando, sai da frente, não fala não, deixa eu acabar aqui meu negócio que eu estou fazendo aqui meu trabalho. Então foi exatamente essa construção da autoestima que foi extremamente importante, né? Ela falou da mudança dos netos, que ela estava nessa função netos para todos os lados, e aí eu ligava para ela 2 da tarde, ela estava, ai filho, tô lendo aqui, livro, meu 10º livro. O livro foi em fevereiro, já li 35 páginas. Nossa, tô lendo. Então ela é uma pessoa muito feliz, mas eu acho que ela não estava num quadro 100% de felicidade, não. Eu acho que ela estava assim, bianando para um lugar de uma certa reclusão, depressão, né? E eu olhei com aquilo como... Mas que simbolizam coisas que nem a gente percebe, né? A gente tá lendo 35 livros, a gente tá vendo 25 séries na internet, a gente tá passando 6 horas vendo Instagram. Alguma coisa não tá certo, né? Alguma coisa tá faltando no nosso processo. Então me acendeu uma lanterna também ali naquele momento, de tipo, ei, levanta aí. O que você está fazendo hoje? Vem aqui, sai daí, vamos lá. Então esse olhar de atenção, eu acho que fica como um exemplo desse processo como um todo também, para todo mundo, sabe? Tipo, a gente tem que estar muito atento aos nossos, sabe? Tem que ter esse cuidado, assim, porque a vida, ela é esse ciclo, né? Primeiro a gente é uma criança que não sabe andar e nossos pais ensinam pra gente, daqui a pouco nossos pais não sabem andar e não sabem comer sozinhos e precisam da nossa atenção também, e esse ciclo vai ser eterno e ninguém vai escapar dele, né? Se tudo der certo, a gente vai ficar bem velhinho, né? Tipo, esse é o lugar que a gente quer chegar. Então,
Se não agora, quando também, né? Foi uma pergunta que me bateu muito também quando a gente estava produzindo. Porque eu perdi meu pai com 18 anos de idade num suspiro, assim, numa elevação mesmo. Porque um dia tava aqui, oi, tudo bem? Desligou o telefone, teve um AVC, caiu duro, morreu e desapareceu. Então foi uma coisa muito abrupta, assim, muito... A vida é agora, né? Tipo, tem que ser feito tudo agora. Então, eu acho que eu também criei essa pressa, né, no meu processo criativo, muito por essa sensação de não tenho tempo, né? Tipo, eu posso bater a cabeça amanhã e morrer. E se eu não morrer, talvez eu não tenha vivido tantas histórias. E eu gostava muito do meu pai quando a gente estava junto e as coisas que ele me contava, porque ele era um cara de muitas aventuras, né? Então, ele atravessou a Amazônia dentro de um barco, depois ele foi com os amigos para tal lugar e fez não sei o quê. E eu ficava ouvindo aquelas histórias dele. Eu falava, meu Deus, tomara que um dia eu tenha metade dessas histórias, né? E essa urgência de fazer as minhas histórias, fica emocionado de falar, porque é um tema muito sensível para mim mesmo. Porque no fundo, a gente está sempre buscando se provar capaz para essa figura que não está mais, né? Seja um pai ou uma mãe, né? Ou qualquer outra pessoa que esteja do nosso lado, para falar, não, olha, você tá feliz, você gostou, tá bonito, tá? Essa necessidade de provar, né? Sempre a gente está ali tentando provar alguma coisa e querendo essa resposta. Para dizer, será que nós estamos no caminho certo? Será que eu estou no caminho certo? Então isso ele teve sempre muito dentro de você, né, Gabriel? Como se fosse uma provar para o pai dele, que não está mais aqui, que ele... É capaz, e ó, quando eu deixei aqui o estúdio também, ele olhou para mim e falou, mãe, olha nos meus olhos, olha, tá olhando? Eu vou dar certo. Repetiu umas 3 vezes, eu olhei para ele e falei assim, tô saindo daqui, agora o estúdio é seu, daqui você toca e eu saio. E ele tocou. Então, assim, essa coisa é muito forte que a gente tem dentro dessa aprovação, sabe, querendo sempre uma... E hoje eu falo para ele, para, você não precisa provar nada, mas para ninguém. Mas e foi muito louco, porque eu narro esse episódio no livro de uma forma muito clara também, porque eu fui participar de um ritual de ayahuasca, né? E aí, num determinado momento do ritual, quem estava guiando a cerimônia falou, não, agora a gente vai abrir um canal para essa porta, para falar com as pessoas que não estão mais entre nós, tal. E nesse mesmo segundo eu fui banhado por um manto azul que me cobriu da cabeça até os pés quente, assim, eu senti esse calor azul e a voz do meu pai no meu ouvido que falou assim, Gabriel, você pode relaxar na minha presença, você não precisa provar mais nada para ninguém. E na hora que as pessoas falam que a ayahuasca, são 10, 20 anos de terapia em 4, 5 horas, ela realmente desmaterializou muito das crenças que eu tinha, né? Que era meu motor, né? Essa busca dessa prova, tal. E quando eu saí desse ritual, desse contato, né? Dessa resposta que eu tive dele, assim, eu desmanchei muito das coisas que eu estava fazendo e como eu estava fazendo. Só que ao mesmo tempo, eu perdi parte de como eu me entendia produzindo. Então, existiu uma materialização das duas partes, uma libertação da mensagem do peso, depois uma desconstrução da minha forma de trabalho e depois uma reconstrução dessa necessidade, dessa prova, que ela estava muito além de uma prisão física, mental que eu tinha construído com ele, mas de uma forma de existir produtivo e criativo. É um racional que eu nem consegui botar pra fora ainda. Eu tô falando esse racional pela primeira vez agora. Mas é tipo assim, é como se você tirasse esse peso de você e sem esse peso você não soubesse mais existir. E depois, com a maturidade, você sedimentasse esse terreno desse peso e você trouxesse ele de volta como uma coisa positiva, que é o que te move, né? Porque eu acho que o autoconhecimento tem muito disso, né? Você se ilumina da informação e você às vezes não consegue existir no mundo real com aquela informação que você transcendeu naquele momento. E na verdade, o meu entendimento
com o amadurecimento desse processo é que não existe o autoconhecimento sem o mundo real. Você materializa o conhecimento, a busca, a informação, a mensagem, mas você vai ter que integrar ela na vida real e na sua existência. Senão, não foi um conhecimento, foi simplesmente uma revelação. Né? Acho que é isso. Incrível. Não, incrível ver tanta vulnerabilidade. Né? Nota 10. Incrível. Excepcional. Eu acho que acho que a gente poderia abrir para perguntas. Eu sei que eventualmente tem um artista, alguém que tem alguma coisa. Eventualmente, enfim, é muito legal pegar vocês, né? Nessa ideia de vulnerabilidade, porque você é um cara muito consciente. Eu admiro muito isso. Do posicionamento das coisas, de como você tem que contar a sua história, de como você tem que falar com o colecionador. E eu acho que é muito gostoso estar aqui falando com você, talvez de um jeito que as outras pessoas não poderiam acessar. Bem, Gabriel, Jane, obrigada por nos receber aqui. É uma alegria ouvi-lo. Tive a oportunidade de ouvi-lo na Via Foto há umas 2 semanas. Que bom. Enfim, finalmente conhecendo o teu trabalho e a galeria. Eu tenho 2 perguntas, talvez seja importante para os colegas também. Na Sorro nós temos um programa de mentoria, né, de artistas. Tem alguns mentores, acredito que alguns mentorados aqui. E conhecer um pouco mais do sistema da arte, né? Eu achei genial essa sua ideia de hackear o sistema quando você estabelece a sua própria galeria e tem a sua inserção no mercado, mas nem sempre essa é uma realidade plausível, né? Então, se você pudesse compartilhar os desafios disso, no sentido da inserção institucional, seria ótimo poder ouvi-lo. E também no que diz respeito à distinção entre a figura Gabriel artista, Gabriel galeria, artistas que dialoguem com o seu trabalho, você, enfim, representa ou tem intenção de trazê-los para dialogar com o trabalho na galeria. Enfim, um pouco mais desse círculo institucional Gabriel artista. Essa é uma palestra à parte inteira, né? Porque eu acho que são tantas... É muito difícil, né, explicar isso de uma forma muito curta, assim. Eu acho que eu quis realmente criar essa estrutura para poder existir como artista, né, independente de outras pessoas, não ter que depender de um galerista, não ter que depender do momento de alguém me dar uma parede de uma feira, de eu poder participar. Com certeza o espaço, a casa, sendo um meio que eu utilizei, me ajudou muito, né? Então aqui eu criei a galeria, aqui eu criei a equipe para poder trabalhar, para poder receber os colecionadores, para poder fazer os eventos. Então foi importante o físico, né, para poder sedimentar a ideia da estrutura. A galeria nesses 10 anos passou por diversos formatos. Eu comecei representando só fotógrafos internacionais que eu admirava muito, então trouxe David Yarrow, trouxe Russell James, trouxe o Marius Pellish, trouxe vários artistas pelo mundo, porque o meu primeiro olhar foi, eu quero chegar nos caras que eu acho mais foda lá fora, porque eu quero usar a galeria como uma ponte para também me levar. E nessa aposta eu não tive o feedback que eu imaginei dos artistas. Então, do mesmo jeito que eu trouxe os caras, colhi, resolvi, apresentei, vendi as obras deles aqui, eu talvez tenha criado uma expectativa que não foi atendida do lado deles. Eles são artistas, não são galeristas, né? E por mais que eu ligasse e falasse, me conecta com um cara muito bom que você tá em Berlim pra eu poder fazer uma reunião. Os caras, putz, tá difícil, eu não tô conseguindo, eu tô sem tempo. Blá. Então eu acabei que eu criei uma rede internacional de contatos, eu tenho muitos bons amigos em vários países por ter feito esse intercâmbio pra galeria. E eu acho que foi muito isso, assim, foi uma criação de um espaço. Fiz um ano de várias exposições, a feira analisou isso com muito cuidado, a SPArt ela deixa você maturando, né, para entender realmente se você é uma galeria que está expondo o trabalho de outros artistas e tal. Fiz a primeira feira de uma forma muito elegante e no primeiro ano vendi muito, no segundo ano vendi muito, no terceiro ano vendi muito. Então ficou uma coisa incontestável ali no processo do mercado. Eu estava lá me representando, apresentando o trabalho e vendendo. Então, tipo, não tem o que falar. O cara tá lá, tá fazendo, profissional, não tá incomodando ninguém. Ele é mais um player dentro do jogo, né? As galerias podem ter ressentido, né? Porque realmente fica desfavorável eu ir lá e ganhar 100% do que eu tô vendendo. É diferente de você ter que... O jogo de galeria não é fácil. Não. Ser uma galeria não é fácil, né? Você imaginar que você tá fazendo uma conta de padaria, que pra vocês entenderem. Um stand da SPArt, R$190 mil agora para você participar.
montagem e produção mais uns 30 mil. Você está indo para uma feira com 210 mil de custo ali, vamos dizer. Você está carregando 5 artistas para fazer essa feira. Para você empatar nessa feira, fora impostos e 50% de comissão que você vai pagar para os artistas, a gente está falando de 500 mil reais em venda. Para você vender 500 mil reais num artista mediano de uma obra de 40, 50 mil hoje, a gente está falando de vender 10 obras numa feira. Então, 10 obras numa feira é sucesso, felicidade pura.